Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o professor Thiago Jesus de Matemática. Você não está me vendo, hoje é matemática no papel. Tá? Aproveita, inscreva-se, fortaleça aí o canal, o trabalho que dissemina matemática de forma gratuita e que possa abranger mais gente aí nesta terra, beleza? Então, você que é do meu 8º ano, tá? Tá me assistindo, essa aula também é para vocês. A gente está lá no material do Eleva, no capítulo 24, na matemática 2, tá? Se você não é aí do sistema Eleva, não é meu aluno, não tem problema, continua aí, segura a onda, vem junto comigo, simbora. A gente vai falar sobre posições relativas entre duas circunferências. Então você está vendo aí, né, a descrição de duas circunferências. Tem uma primeira aqui e uma segunda, ok? Então na primeira eu atribuí o centro O como o primeiro e a segunda o centro O2 aqui. Consequentemente, o primeiro raio e o segundo raio, que é o raio da segunda circunferência. Tá? Professor, o que é raio? Não me lembro. Gente, vai lá aqui no meu canal, tem aula que eu falo sobre circunferência e círculo, ok? Elementos de uma circunferência, raio, diâmetro, dá uma conferida lá, vale a pena, tá? Para você seguir aqui firme no tocante às posições relativas, beleza? Então, simbora, vem aqui comigo. Perceba que existe uma distância entre os dois raios, certo? Já aproveitando o ensejo aqui nesse exemplo, você perceba que a distância entre os centros, tá vendo? Vai ser maior a distância entre os centros O e o centro O2, ok? Essa distância é maior que o somatório dos raios. Então, se você pega essa medida aqui, do raio 1, e adiciona com a medida do raio 2, vai ser menor que a distância entre os centros. Temos o caso de relação de circunferências externas. Tá? Então, externas. Beleza? Só isso, professor? A priori, só isso. Uma aula teórica, ok? Vamos dar sequência aqui. Depois, nas aulas com resolução de exercícios e práticas, seguem as cenas dos próximos capítulos. Tá vendo esse primeiro exemplo aqui, Aqui temos o caso de relações entre duas circunferências. Que relação é essa? Antes de definir essa relação aqui, vamos analisar os fatos que a gente tem aqui em relação aos elementos, tá? Perceba que a gente tem uma distância entre um centro e outro, certo? Que a gente vai chamar novamente de distância D. Tá? Perceba que essa distância ela situa-se entre o módulo, a diferença entre R1 e R2, e o somatório entre R1 e R2. Então, nessa condição aqui, quando ocorre esta relação entre duas circunferências, perceba, eu vou traçar do centro O até esse ponto de intersecção, vou chamar de R1, certo? E do centro O2 até esse ponto aqui de intersecção, vou chamar de R2, beleza? Vou chamar esse ponto aqui de A, vou chamar esse ponto aqui de B. Perceba que a distância entre os centros situa-se entre o módulo da diferença entre os raios e o seu somatório. Nesse caso aqui nós temos, vou escrever aqui, secantes. Então, estas circunferências são secantes, ok? Beleza, professor, entendido. Vamos para uma próxima relação. Então, essa relação aqui, vou traçar novamente a distância do centro A1 até o centro A2. Isso aqui é a distância.
Perceba que existe um ponto aqui de tangência, ok? Temos o raio 1 e temos aqui o segundo raio. Perceba que agora, nesse caso, né, a distância é exatamente o somatório dos dois raios, certo? Está nítido aí para você. R1 mais R2 é exatamente a distância. Nesse caso aqui, temos o caso de tangência, né, exteriores, certo? Ó, então, uma tangência, vou abreviar aqui, exterior, beleza? Então, quando ocorre essa condição aqui, essa situação, da distância ser exatamente o somatório das medidas dos raios, você tem relação entre as circunferências, elas são tangentes exteriores, ok? Exteriores. O primeiro caso foi externas, certo? Quando o somatório dos raios ele é menor, né, que a distância entre um centro e o outro. O segundo caso aqui, ó, quando a distância está entre a diferença das medidas dos raios e o somatório das medidas dos raios, você tem o caso das secantes. E quando a distância é exatamente o somatório dos raios, das medidas dos raios, você tem o caso de tangência externa, beleza? Temos mais outro caso aqui. Perceba que existe uma tangência aqui, certo? Ponto tangente. Você tem agora a seguinte relação. Tá? Perceba que você tem uma medida de raio. Por exemplo, eu tenho um raio aqui, ó, que é o R1, que é essa extensão toda aqui. Tá? E você tem o raio 2. Tá vendo? O que você pode concluir aqui? Quando você tem a distância, né? A distância, ou seja, a distância entre os centros. A distância entre os centros está aqui, ó. Vou colocar caneta preta. A distância está aqui, ó. Essa aqui é a distância entre os centros, ok? Quando essa distância entre os centros equivale ao módulo da diferença entre os raios, você tem um caso de tangentes interiores. Então é uma tangência interna. Vou abreviar aqui, beleza? Então são tangentes interiores. Uma tangência interna, beleza? Até aí, galera. Ok? Se não, ok, só você voltar o vídeo um pouco, beleza? Vamos dar sequência aqui, que falta uma relação. Eu vou aproveitar aqui a primeira grafia, vou traçar aqui, né, uma circunferência. Ó, traçar aqui uma circunferência. Esse é o primeiro caso, tá, gente? Circunferências externas. Eu vou aproveitar esse gráfico, esse desenho, para fazer aqui uma outra relação. Tranquilo? Perceba o seguinte, tá? Vamos traçar aqui, ó. Professor, que caso é esse aí? Tá vendo? Você tem uma circunferência dentro da outra. E essa segunda circunferência de centro, né? Agora essa aqui vai ser o O1 e essa aqui vai ser o O2. Beleza? A distância entre O1 e O2, essa distância D aqui, ó, ela fica entre 0 e entre o módulo da diferença entre os raios, certo? Porque você vai ter aqui, ó, o raio 1 e você vai ter aqui o raio 2, certo, gente? Então esse caso aqui, as circunferências são
externas, tá? Nesse caso aqui, as circunferências são internas. Encerramos aqui esse vídeo, beleza? Nos vemos aí nos próximos capítulos. Um forte abraço, dedo no like, inscreva-se, tchau!